Então, a águia, ela é uma ave importantíssima. Anos atrás eu falei sobre a águia aqui. Inclusive, ela é um dos principais símbolos dos Estados Unidos da América, que é uma nação bem-sucedida, inegavelmente. Os outros problemas à parte. Mas os Estados Unidos, na verdade, na realidade, eles são uma nação bem-sucedida. Então, a águia, para quem não sabe, e aí, rapidamente, nós colocamos aí uma lembrança de que os antepassados, os indígenas e outras civilizações, não quer dizer que nós tenhamos que recorrer aos métodos indígenas para resolver as nossas questões. Mas os indígenas, eles tinham uma interação muito grande com as peles dos animais, com as penas, mas porque eles tinham conhecimento de causa e, na verdade, eles quereriam que aqueles atributos fossem repassados para ele. Por isso que ele buscava esses artefatos, essas indumentárias. Mas isto é uma outra questão, que um dia talvez voltemos a falar. Esse relacionamento vibrátil com estas forças ligadas à natureza. Mas a águia, ela aparentemente, tem-se notícia que ela vive em média 70 anos. 70 anos. E é bastante coisa, compete conosco, né? Hoje em dia, que nós estamos conseguindo viver menos que isso. Mas quando chega aos 40 anos, e aí nós, estudiosos, paramos para analisar, porque no livro sagrado, número 40, aparece várias vezes. No livro sagrado, Moisés, 40 anos no deserto. E Jesus, 40, enfim. Também é abre aspas, fecha as aspas, para não perdermos o foco. Então a águia, quando chega aos 40 anos, ela tem um grande dilema na vida dela. Ela está com um bico envergando-se contra, vamos chamar de peito, contra o próprio peito. Ela está com as garras flácidas, o que não permitirá mais a caça. E as penas de 40 anos já estão pesadas. Então, ela precisa tomar uma grande decisão na vida. Ou ela vai se dispor de tudo aquilo, sair da zona de conforto dela, ou ela vai morrer, porque ela não vai voar, não vai caçar, está pesada, etc. e tal. Então, ela, no âmbito instintivo, porque é uma regência sobre todas essas forças do planeta, e aquela mesma lá do indígena que ele busca, ela resolve tomar uma grande decisão na vida. Ela precisa ir para um local muito alto, onde ela não esteja à mercê dos predadores, porque a águia também possui as suas divergências com os outros animais, com a fauna como um todo. Então ela precisa alçar como se fosse um último voo para um local muito alto, e lá em cima ela vai ter que bater insistentemente o bico contra a rocha, até depauperar, destruir o bico, e aguardar o nascimento de um novo bico. Isso não é questão de minutos, dá para perceber. A unha demora, arrancou a unha, demora, não é? Bom,
depois que ela tiver reconstituído, ou melhor dizendo, a natureza com as suas forças, aí é uma outra história, são os vaius, ela vai com o bico ir contra as garras, destruir as próprias garras. Eu não preciso dizer que isso deve doer. Então ela vai destruir as garras, e depois que as garras se reconstituírem, com as garras ela vai contra as penas, para que se reciclem as penas dela, e ela, a partir daí, depois de ter vencido todas essas etapas, lembrem que no início eu disse que ela ia para um local bem alto, e ela vai ter que voar com todos esses acessórios novos. Se ela conseguir tudo isso, ela, a partir de uma estimativa de sobrevida, ela vai viver mais 30 anos. Então ela chegaria à completude de 70 anos. Isso tem tudo a ver conosco, porque quando nós chegamos aos 40 anos, ou aos 50, 49 é um número bem específico a nível de uma completude de 7 vezes 7. Então nós temos que tomar grandes decisões nas nossas vidas. Nós temos que mudar de vida, porque a juventude já está lá para trás. O corpo não responde mais como respondia em outrora. Estamos sujeitos à força da gravidade. Então até aqui tudo começa a cair, o rosto cai, tudo cai, parece que começa tudo a derreter, não é? A pele derrete. E aí nós temos que tomar uma grande decisão. Ou irmos desesperadamente buscar reconstituir tudo. Eu estou falando do aspecto ligado à aparência, mas existem outras questões que nós precisamos estar nos desvinculando delas. Mágoas, crenças, revanchismos, vinganças, hábitos cristalizados. E se nós conseguirmos fazer esta mudança, nós percebemos que vamos viver mais, porque não estaremos tão sujeitos, por exemplo, ao mundo das nossas próprias emoções, que acabam por deteriorar o nosso cardíaco. E hoje, por exemplo, isto é um exemplo, o maior índice de óbitos é relativo a problemas cardíacos. E por aí afora. Então nós não temos essa força instintiva de regência que nos impele a uma grande decisão, uma grande mudança. Por quê? Porque a águia não está sujeita à lei do livre-arbítrio. Então esta força maior rege a águia, e aí se estabelece um plano de sobrevida daquela ave. Nós não estamos sujeitos a isso, porque tudo isso iria contra o nosso livre-arbítrio. Porque eu posso dizer assim, não, eu não quero mudar nada, mas se nós estivéssemos regidos por algo, nós tenhamos a certeza, sob a força de Deus, sobre esse plano que é Deus, nós teríamos uma grande mudança e tudo mudaria espontaneamente nas nossas vidas. Mas o livre-arbítrio diz que nós vamos agir, proceder da forma que quisermos. Mas nós podemos recorrer
as orientações, a leitura, ou parar para analisar o que eu posso mudar de hoje em diante, o que não me convém mais, e eu preciso abandonar esse peso na minha vida, que no caso da águia era o bico, as penas, este peso, dar libertação a mim mesmo, dar libertação a quem quer que seja, para eu ter a sobrevida. Então, é por isso que aqueles seres primitivos recorriam a esses entendimentos e aplicavam, a partir da grande observação, porque eles eram muito observadores, e eles tinham uma cultura que passava de ouvido para ouvido, e dali eles estabeleciam novas normas e novos procedimentos. Então, como eu estava dizendo no início, são esses valores, são essas riquezas que vão nos fazer entender melhor Deus, e que tenhamos a coragem, temos a força para estabelecermos as grandes mudanças que precisamos realizar nas nossas vidas.